Pronto, a gente vai começar a nossa segunda parte da aula de projeto final e vamos continuar falando sobre os pensadores, né? Sobre como é que eles pensam, como é que eles analisam o mundo em si, né? A estrutura do mundo. O Laerte colocou aqui no chat, né? Teve outra pessoa que pensou nisso ou não compartilhou com o mundo, né? O mundo é cheio de gênios incompreendidos, botou Israel. Sim, pode ter. Só que tem uma pequena diferença. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. A gente aqui imagina como será a sociedade daqui a 10 anos por causa da internet. Vocês conseguem imaginar como seria a sociedade daqui a 10 anos por causa da internet? Foi uma pergunta. Carros voadores, né? A Rayane colocou aqui no chat, carros voadores. Faço nem ideia. Aí o Israel colocou, eu não duvido nada que chegue a um ponto que a moda seja de se desconectar. Um mundo de pessoas que não vão mais comunicar por palavras, só com WhatsApps da vida. Laerte colocou, né? Maxwell terminou explicando que tudo é possível, né? Sem dúvida nenhuma, né? A Anne colocou uma coisa que parece meio sem lógica, né? Qual é a relação de carros voadores com internet, né? A relação é bem simples, né? Tecnologia. Mas é isso, galera. Vamos imaginar que cada um de vocês aqui é um pensador, é um grande cientista da humanidade, né? A ideia de sociedade da Rayane é que daqui a 10 anos a gente tenha carros voadores, né? A ideia de sociedade do Era Israel... zoeira, eu falei sério depois. Não, já foi, Rayane. Tá Mas eu gravado. falei sério depois. Aqui não tem isso não. Já foi, já. Mas leia o outro, depois eu falei Já foi, Rayane. Já era. Tá gravado mesmo, viu? Só avisando. deixa o Mas like, galera. Mas aí, o Laerte, de acordo com o pensador Laerte, com o filósofo Laerte, a sociedade daqui a 10 anos não haverá mais palavras, e sim WhatsApps da vida, né? Quem acertar aqui, né? Quem escrever isso em um livro, em um papel, em algum lugar, e daqui a 10 anos acontecer, vai ser o grande bambambam, bam, bam, vai ser o grande pensador do momento, né? Porque você preveu um acontecimento há 10 anos antes, não é isso? Entenderam isso, essa lógica? Pegaram aí? O Laerte ali, ó. Eu vou escrever no papel e depois vou mostrar para o mundo. É isso mesmo, Laerte. É isso que os cientistas, né, os pesquisadores, os pensadores, os filósofos, eles fazem. Eles escrevem em algum canto, deixam registrado. Né? Aí depois que deixam registrado, quando começa a acontecer, aí, ó, viu? Eu disse que estava certo e tal. É assim que acontece. E diferente não foi do Karl Marx. O Karl Marx nada mais é do que um operário, né, um trabalhador de uma indústria, e ele começou a ver esse movimento, né, da sociedade se transformando, né, saindo ali de um determinado esfera de economia e indo para outra, né, a partir do capital, a partir do dinheiro. É tanto que o livro mais conhecido do Marx é chamado O Capital, né, O Capital, o Dinheiro de Investimento, né. Aí ele fala várias coisas lá dentro, né, como a sociedade vai se comportar, e por incrível que pareça, né, 100, 200 anos depois, a sociedade começa a se comportar do jeito que ele previu, né? Israel perguntou se eu já li. Já li sim, Israel. Acho que toda pessoa de esquerda já leu Marx alguma vez na vida, né? Ah, sim. Então, entenderam até aqui quem foi o Karl Marx? Quem foi esse carinha aí? Qual a importância dele para a sociedade aí? Só Israel que entendeu? O Laeste também entendeu. A Rayane. Se vocês quiserem falar em áudio também, viu? Como disseram ali mais acima, eu estou solitário aqui, falando sozinho, né? Preguiça. Então, galera, o que é que, além disso, ele disse também? O que foi que ele escreveu? O que foi que ele pensou? Ele começou a estruturar sociedades, né? Grupos de pessoas a partir da quantidade de dinheiro que elas tinham, né?
Aí que surge a ideia do pobre, né? Da concepção do pobre, do rico e do milionário, do bilionário e tudo mais. E atualmente a gente ainda usa esses contextos, né? Só que bem mais definidos. Por exemplo, aqui no slide, ó, coloquei uma definiçãozinha legal. Ó. Nós temos a classe A, né? E a classe A se divide em duas classes, classe A1 e classe A2. Aí nós temos a classe B, a classe B2, a classe C, a classe D e a classe E. Classe E. O que é que isso significa? Significa que existem pessoas que se enquadram em alguma dessas classes sociais. Né? A partir de quê, professor? A partir de quanto de capital, quanto de dinheiro elas ganham no final do mês. Aí que está a questão da coisa toda. Por isso que o nome é capital. Né? Capital é o dinheiro. O Laerte aqui está se maldizendo, aqui está com preguiça, porque a opinião dele não é legal. Que é isso, Laerte? A opinião de todo mundo aqui é importante, cara. De todo mundo. E agora eu vou pedir a opinião de vocês, né? É assim, ó. É. Pergunta. Vocês conhecem alguém que é da classe A1? Vocês conhecem alguém que ganha ali entre R$ 9.700 para cima? Não. Eu conheço. A Thalita conhece, a Larissa não. O Israel perguntou, conhecer, tipo, já ter conversado? O Max, o dono da Sedasp. O dono da Sedasp ganha isso daqui, sem dúvida nenhuma. Conhecer que eu falo assim de ter proximidade, de já ter visto, sabe? Sim, conhecer um vizinho, um parente. Conhecer. Acho que não, acho que talvez. E da classe A2, que é uma pessoa que ganha entre 6.000 a 9.700. Larissa disse que não, a Alice Gomes disse que sim, também não. Tá, bora lá então. Laerte, conheço ninguém. Bora lá então. Da classe B1. Vocês conhecem alguém da classe B1? Que ganha ali entre R$ 3.500 e R$ 6.500? Aumentou já, galera. Sim, eu conheço. Aí eu conheço. O Laerte disse que não sabe. Conheço, mas não tenho muito contato. Professores. Talvez meus antigos professores ou antigo diretor. Né? O comentário do Laerte foi bem interessante, né? Aí a gente começa a ter uma ideia, né? De classe social. Professor, né? Tá na classe B2 ali, segundo a definição do Laerte. Né? Então, ali, já tem uma ideia de classe. Tem uma classe de trabalhadores, né? Classe dos professores. Né? Quando a gente fala classe, não é a classe mesmo dos alunos, que a gente coloca os alunos em sala de aula e tal. A gente fala classe no sentido de categoria. Né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, se um professor está na classe B2, né, que ele ganha ali mais ou menos R$ 2.000, R$ 3.000, qual tipo de categoria profissional, que tipo de profissional ganharia ali R$ 9.000 por mês? Qual é a classe, que tipo de profissional? Um empresário, talvez, o Laert colocou aqui no chat. O Max colocou aqui, um graduado. Arquiteto. Eu acho que um juiz, um advogado, talvez ganharia ou esse valor ou acima disso. Muito bom, Thalita. Muito bom. Um juiz, um advogado ganharia ali mais do que R$ 9.000 por mês. Político, Israel colocou aqui no chat político, sem dúvida nenhuma. O Maxwell colocou assim, graduado. Um graduado ganha mais de R$ 9.000 por mês. Olha o Maxwell. Gente, eu conto a verdade pro Maxwell ou vocês contam a verdade para ele? Meu filho, se todo graduado ganhasse R$ 9.000, era feito já. Eu já tava graduada já, se fosse assim. Né? Eu também. Então, né? Então, é isso, né, Maxwell?
O graduado não ganha isso daqui não, cara. O graduado não ganha isso não. Então, bora aqui ver a Pô, pra classe. matar de rir. É isso, acontece, galera. Classe C1. Alguém conhece alguém que está ali na classe do C1, que ganha 1.000, cento e alguma coisa? A R$ 2.000. Agora o Israel se animou aqui, ó. Israel se animou. Meu vizinho, meu vizinho, é da classe C1. O Laerte também, ó. Meus amigos. A Débora Carini. Sim, sim, conheço. Queria também, né? O Max, quem não, né? Quem não queria ganhar de 1.000 e poucos reais, né? E da classe C2. Vocês conhecem alguém da classe C2? Da classe social C2? Que ganha ali mais Minha ou menos mãe. R$ 700 por mês, né? Ali, ó. Alguns conhecidos. Alguém falou minha mãe. Quem foi que falou? Eu não vi aqui na telazinha. A Alice disse que conhece, a Rayane também, o Maxwell disse que são familiares, né? Thalita de Lima, eu. Né? Nós temos ali já uma definição bem interessante, né? De classe C, né? Já conseguimos identificar aonde mais ou menos cada profissional, a depender do quanto ganha no final do mês, se encaixa na sociedade, né? Algumas profissões se encaixam na classe A, outras profissões se encaixam na classe B, outras na classe C, né? Alguém aí conhece alguém da classe D que ganha mais ou menos R$ 400, R$ 500 por mês? Eu. Quem foi que disse eu? Eu. A Alice. É o Israel. O Israel é Eu da classe conheço, C. mas não tô lembrado mais ou menos assim da pessoa. A Alice está na classe D. O Israel diz que está na classe D também. Porque ganha ali mais ou menos R$ 500 por mês, né? A Débora Carini. Muito bom, Débora Carini. Jovem aprendizes, né? Que são aquela galerazinha que não tem experiência no mercado, né, que foi contratado através de algum programa de alguma empresa e eles ganham mais ou menos R$ 500 a R$ 600 por mês. Esse é o jovem aprendiz. Ou seja, a classe social do jovem aprendiz é a classe D. Né, ele se encaixa na classe D. E na classe E, galerinha? Na classe E, vocês conhecem alguém que ganha mais ou menos R$ 300 por mês? 270, R$ 300 por mês? As pessoas do Bolsa Família. As pessoas do Bolsa Família, sim. As pessoas do Bolsa Família. Lá acho que minha classe tá foda daí. A Débora disse que conhece também. O pessoal do Bolsa Família é uma galera muito importante, assim, é interessante, né, você lidar com isso aqui, ó. A gente pensa, a galera quem recebe Bolsa Família, né, ganha ali bem pouquinho por mês e tal, é a renda mensal, né. Então, ele teria, por exemplo, né, alguém da classe E teria como chegar na classe A, por exemplo? Sim, teria. Como? Saber investir, estudar. Acho que conseguiria. Só furto. O Laerte colocou aqui, investindo, né? O Israel colocou lá, loteria tá aí para isso. A Rayane foi mais realista, né? É difícil, né? Concordo com a Rayane, né? Vamos explicar o porquê. Porque uma pessoa que ganha ali abaixo de um salário mínimo, que um salário mínimo é R$ 1.000,45, né? R$ 1.045, dificilmente vai conseguir investir em algo a longo prazo, algo caro, por exemplo, educação. A educação é algo extremamente caro no Brasil, né? Se ficar doente, né? Se ficar doente, vai ter que pagar saúde, né? Pagar ali remédio, consulta. E saúde também é algo muito caro. Né? O Maxwell colocou aqui, ó, é difícil, mas não impossível. Exato, né? É difícil, é muito difícil. Impossível não é, porque nada não é impossível, né? Mas é muito difícil, tá? É tanto que, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma outra pergunta. Vocês já viram alguém da classe E frequentando o mesmo lugar que uma pessoa da classe A?
Não. Por quê? Depende de alguns lugares, né? Porque, tipo assim, gente da classe A frequenta mais, tipo, os lugares chiques, essas coisas, gosta de mais algumas coisas. Tipo, frescura. Tem as pessoas que já ganham da classe A que gostam mais de simplicidade, gastar menos dinheiro. Uhum. Entendido. A sua observação foi interessante, ó. Você falou das pessoas da classe A, que elas podem, né, frequentar outros lugares, né? Elas têm esse direito de escolher frequentar outros lugares porque elas têm dinheiro, né? Mas uma pessoa da classe E ou da classe D, elas conseguem frequentar o mesmo lugar da pessoa da classe B e da classe A? Sim, porque tem gente da classe A que também frequenta os lugares como a gente, assim, né, e tal. Tá. Entendi a Mas você sua não vai ver colocação. uma pessoa da classe A indo na esquina comprar pastel de frango pra beber com caldo de cana. Agora, tipo assim, professor, Tu vai ver uma pessoas pessoa da de paletó. classe. Bate não, cara, humilha não. Qual é? Tem gente Mas que é bom, compra, tô dizendo que é tem ruim, gente que não. compra. Eu sei, Mas, tipo, mas... Mas tu vai ver uma pessoa da classe A, tipo, fresquinha, indo na esquina comprar pastel com caldo de cana? Não vai. É, você tá certo, você tá certo. Concordo. Não, prefere ir no McDonald's, que é um hambúrguer Mancho, nem sai mais de casa caro. essas pragas, mano. Só pede no celular e pronto, come em casa E mesmo. outro, Delivery pronto, professor, tem iFood, deles que, tipo assim, poupa até comida. Vai um de cada vez, galerinha. Um de cada vez, tá? iFood, Um eles de cada pedem no vez. Havia iFood, no Sabrina. aplicativo, Ó, aqueles Eles têm um aplicativo iPhonezão, próprio pra filho. eles, só pra vir entregar pra eles o mesmos. Laerte aqui colocou no chat o seguinte, ó. Não é porque é rica, ou seja, a pessoa, não é porque a pessoa é rica que não frequenta lugares, abre aspas, pobres, né? E fecha aspas. Isso é verdade, né? Existem pessoas que são da classe A, B e C que frequentam lugares mais simples. Mas o que eu quero dizer, a pergunta que eu queria fazer, né, que eu fui Tio, infeliz na pergunta, eu não consegui completar ela, é a seguinte: vamos imaginar um Réveillon ali em um local muito badalado da nossa querida Beira-Mar, um Réveillon, que custa R$ 5.000 para você passar a noite ali no hotel, ali na Beira-Mar. R$ 5.000. Uma pessoa da classe E, da classe D ou da classe C conseguiria pagar esse Réveillon? Frequentaria esse claro que local? não. Acho Só que se não. juntasse muito dinheiro. Só se passasse talvez uns Se 2 anos juntasse. juntando. Passar no cartão? O Israel colocou Parcela, parcelar, né? Agora, tipo assim, uma pessoa da classe B até poderia frequentar, por conta que ganha, tipo, acima de 6 mil e pouco. Ainda ia ficar 1.000 e pouco. Mas uma Eu tô pessoa rindo que até agora. ganha 2.000 reais, como é que vai pagar? Ficar Isso. sem E quem foi que comer. viu a Sabrina Sato aí, dizendo que viu a Sabrina Sato? Quem foi que disse isso? Exato, galerinha. Era essa o X da questão que eu queria chegar, né? O que é que impede você de ir de uma classe social para outra, né? É o dinheiro. O que é que impede você frequentar determinados lugares, né? É o dinheiro, como o Israel colocou aqui, né? O capital, né? Então é isso. O público-alvo que eu quero para o meu negócio, ele pertence a alguma dessas classes. Ele tem uma determinada renda no final do mês. E geralmente essas classes sociais, elas não se misturam. Não se misturam porque o mundo é ruim, porque as pessoas que estão lá são ruins. Não, não é isso. Porque são ambientes diferentes. São ambientes que o preço das coisas mudam, entenderam? É, professor, Oi. só que o senhor já percebeu que essas classes, a maioria só funciona aqui no Brasil. Tipo assim, porque em outros países, pessoas que ganham de 2 mil e pouco conseguem ter uma vida super melhor em outros países, né? Aqui não, uma pessoa que ganha 700 e pouco vive uma vida, tipo assim, só para comer, pagar conta e essas coisas. E outras pessoas em outro país conseguem fazer um bocado de coisas. É tipo assim, é muito diferente. Às vezes eu fico percebendo essa diferença. Percebendo essa diferença. Isso que a Thalita colocou é verdade, sim. É o famoso custo de vida. O nome que a gente tem para isso é custo de vida. O custo de vida em outros países é mais barato, né, do que aqui. O Brasil é um país ali que tem um custo de vida elevado. Então a gente paga muito caro por coisas muito simples, coisas muito comuns. Aí a gente tem uma piramidezinha aqui, né?
Essa pirâmide é de 2002, 2010, tá antiga, né? E a gente tem a divisão das classes, né? Ali a gente tem a elite, que é a classe A e classe B, tem a classe média, que é a classe C, os remediados, né, que são na metade ali, que é a classe D, e os pobres, que estão na classe E. A gente tem uma piramidezinha escalonada. Porque nem todo mundo consegue ser rico, né? Mas também nem todo mundo ali é pobre também. E tem mais uma coisinha aqui, ó. O Laerte botou assim, ó, abre aspas, pobre, né? E fecha aspas, né? Tem mais uma piramidezinha, né, cara? Que é o que difere cada um, né? A gente tem lá no topo o bilionário, né? As pessoas que são bilionárias. 1 bilhão é muito dinheiro, gente. Eu acho que com 1 bilhão daria para viver o resto da vida todinha. Nem precisaria mais trabalhar, né? Aí tem as pessoas que são ricas, né? Tem as pessoas que são de classe média alta. Aí tem a classe média e tem a classe média baixa. E tem o pobre e tem o abaixo da pobreza, né? Esse aqui, o sétima classificação, que é a pior de todas. É aquela pessoa que vende o almoço para comprar a janta, né? O Israel colocou aqui, ó. Isso, um morador de rua, por exemplo. Exato. Ele vive abaixo da linha da pobreza, né? Quer dizer que no final do mês ele ganha muito menos do que deveria ganhar, que deveria ser o mínimo para ele conseguir se sustentar, né? Conseguir ali comprar seu alimento, pagar seu aluguel, né? Roupa, coisas básicas da vida do ser humano, né? Que tudo isso é condicionado por causa do dinheiro, por causa da falta, né, do dinheiro. Deu para entender mais ou menos, galerinha, como é que funciona essa divisão de classes aqui, ó? Classe A, classe B, classe C, classe D. Então, assim, professor, nós seria a 5, né? Assim, os brasileiros, assim. Como assim? Na pirâmide aqui? Não sei. Tá. Eu coloquei de novo o slide. Dá uma olhada no slide e explica para mim o que você quer dizer, que eu entendi, mas eu acho que não entendi. Não, tipo assim, Assim, é porque a média ainda já é uma coisa assim que é rico, né? Ainda. E a média baixa já é para aquelas pessoas que ganham salário mínimo. Coisa assim, entendeu? Uhum. Vocês entenderam o que a Débora Carini falou, galerinha? Sim. Laerte diz que sim. Thalita diz que sim. Dúvidas até aqui? Laerte diz que não. Israel também diz que não. A Alice diz que não. Ok, então bora para nossa prova. Prova, é prova. Ué, Que gente, prova? prova. Era o quê? Não, peraí, não tô fazendo prova, não. Eu perguntei se vocês tinham alguma dúvida. Aí vocês estão me dizendo que não tem mais nenhuma dúvida. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, significa que vocês estão preparados para fazer a nossa prova. E eu pensando que eu era o único que não Mas sabia. eu não. Não, professor, volta tudo de novo. Que eu não entendi nada. Ó, explica tudo do começo, tá? Só que bem devagar. Ah, é? Começa tudo do começo, bem devagarzinho. Então, galerinha, né? Quando a turma fica muito quieta, assim, é sinal porque todo mundo aprendeu, né? Se todo mundo aprendeu, né? Se não tem nenhuma dúvida, então eu já posso passar a prova, né? A galera aqui no chat, ó. Que Professor prova! Prova? Ué. Ainda não tive aula de sociologia, o Israel falando aqui, ó. Mas não é aula de sociologia, é aula de economia para a empresa de vocês, o projeto final. Que por acaso está atrelado também com sociologia. Então, galerinha, como é que a sociedade define as classes sociais? Pergunta da prova. Como é que a sociedade define as classes sociais? Como é que é dividido? Eu lá sei. Aí, ó. Alta, média, baixa?
Tá aí, ó. Alta, média, baixa. Na verdade, é rica, média e baixa. Também Ah, tem foi, a tipo, média baixa e média alta, que não, pelo que eu lembro, tem em relação. Não, sem ser muito detalhado, assim, resumindo Alta, resumidamente. média e base. Deixa eu detalhar então, mas rapaz. Alta, Não. média, baixa. Gente, a resposta tá Alta, aí. média e base. Você vê que nós é burro mesmo, a resposta na nossa cara, a gente pariu. A Não, o resposta melhor é que na ainda falaram cara que de não sabiam. Jesus. Né? Esse é o melhor. Alta, média e base. É isso aí mesmo, Débora. Pois O então. professor tá zoando com a nossa cara. Ah, você acha? Ele tá achando tão bom. Não, que é isso, galera. Tio, deixa eu Ele dizer, adora, ele adora. Sorte dele que eu não tô fazendo nada. Gente, ele tá Professor pior que o malandrinho. O que Kleber, ele cara. queria era Ele fica ouvir a só gente. rindo. E ele conseguiu. No dia que o Kleber Uma fez isso, ele se prova, nem é arrependeu, prova. tá? Duvido nada, não sei. Se for prova, eu vou ficar triste. Eu só queria dizer, no dia que o Kleber fez isso, ele se arrependeu, tá? Eita. Vou perguntar ao Farpas. Kleber o que foi que vocês fizeram com Farpas. ele. Vou perguntar ao Kleber. Nada. Com spoiler, o filme fica chato, hein? Nós sabemos spoiler do filme de daqui de 2050. É Mas que eu aí, sou bem porque o senhor podia passar uma prova de música, né? Já que o senhor canta toda a vida. Não inventa, não! eu não canto nada não, viu, Ah, gente? tá, claro, porque eu só conheço Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu Tudo. só conheço isso. Não, só conheço isso, por causa de musiquinha ainda. Então acho que eu vou fazer prova de música. Então pronto, galera. Bora voltar aqui pro conteúdo, tá? Já deu tempinho da nossa aula aqui, na nossa sala. Ela vai fechar. Eu vou fechar aqui e a gente entra novo? novamente. Beleza? De novo. Tá? Pode ser? Tá. Bora lá, galera. Fiquem atentos que eu vou mandar um novo link no WhatsApp. Ok? Bora. Tá certo. Flechas.